Então, boa tarde a todos. Retomando aqui nossas reuniões do pré-natal de alto risco, no segundo semestre agora de 2021. Então, hoje nós vamos começar com a apresentação de um artigo que a Maria Tereza vai apresentar, que foi orientado pela doutora Ana Luísa. Então, Maria Tereza, assim que você puder, pode começar a projetar a sua tela. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Tereza, eu sou R1 da GO do HC. A minha orientadora foi a doutora Ana Luísa, e o artigo que a gente escolheu para poder apresentar foi Medicamentos para Mulheres Grávidas com Obesidade, Considerações Especiais. Antes de iniciar, né, para poder falar do artigo propriamente dito, coloquei uma tabela aqui, só mesmo para poder estar orientando a gente em relação ao ganho de peso na gestação, de acordo com o IMC, o que seria adequado. Então, aquelas gestantes de baixo peso, com IMC inferior a 18,5, o ganho de peso esperado seria entre 12,5 kg a 18 kg, peso adequado seria de 11 a 16 quilos, o sobrepeso de 7 a 11,5 kg e mulheres obesas, o ideal seria de 5 a 9 quilos durante a gestação. Aqui é mesmo só uma foto, né, do artigo que a gente escolheu. Ele foi publicado agora em março de 2021. Na introdução, eu vou falar um pouquinho mais da parte numérica, né, da parte epidemiológica. É um artigo que foi publicado, então ele foi produzido nos Estados Unidos. Então, vários dados, eles são dados, né, norte-americanos. Eles falam da taxa de obesidade nos Estados Unidos entre 2013 a 2016. Então, 43% das mulheres em idade reprodutiva são consideradas obesas. No Brasil, eu tentei achar algum dado que mostrasse em relação à idade reprodutiva, eu não encontrei. O dado mais recente foi mulheres obesas, aqui no Brasil, 20,7%, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2018. E é importante a gente ter ciência, né, da quantidade de mulheres obesas que a nossa população está apresentando, porque muitas vezes vai ser necessário a gente fazer o ajuste de dose de medicações pela alteração da farmacocinética que a gente acaba tendo da droga nesses pacientes. Se eu estiver falando rápido, tá? Vocês podem falar. Então, eu vou falar de alguns medicamentos. Eu vou começar introduzindo, falando do ácido fólico. Mulheres gestantes obesas, elas têm um risco aumentado, né, de defeitos de tubo neural, porque tem uma redução de nível sérico do folato no organismo dessas pacientes. Então, alguns estudos, eles mostram que, por conta dessa deficiência, o ideal seria um acréscimo de 350 miligramas de ácido fólico para poder atingir o nível sérico adequado em mulheres com IMC acima de 20. No entanto, não tem nada comprovando, e a ACOG, que é o Colégio Americano, ele opta por manter 400 microgramas, mesmo em mulheres obesas, independente do peso. Já o Royal College, ele muda um pouquinho. Ele fala que mulheres que apresentam IMC acima de 30, elas devem ser suplementadas no período pré-concepção com 5 miligramas de ácido fólico. Só que ainda faltam estudos para poder determinar com certeza qual seria essa dosagem ideal. Prevenção agora de pré-eclâmpsia. Novamente, as mulheres obesas, elas apresentam risco aumentado para apresentar distúrbios hipertensivos. Tinham até alguns estudos falando de rastreio dessa população, só que não teve nenhuma validação, né, de você fazer o rastreio, seja por meio de métodos bioquímicos ou então Doppler de artérias uterinas. Então, não é feito. Então, como que a gente vai fazer essa prevenção? Tem também alguns estudos que estão tentando promover, olhar, né, o resultado de interação entre vitamina D, C, E, mas também sem nenhuma validação. O que a gente tem hoje comprovadamente é o cálcio. O cálcio a gente vai suplementar se uma baixa ingesta. Nos Estados Unidos, muitas vezes, eles não suplementam, porque as mulheres têm uma ingesta adequada de cálcio, o que difere um pouquinho no Brasil, porque a gente sabe que aqui a gente acaba tendo uma deficiência nutricional um pouco aumentada, né, desse mineral. O outro remédio seria o AS. O AS, o ideal seria a gente iniciar o AS com menos de 16 semanas de gestação. A ACOG, ela fala que a gente pode iniciar de 12 até 28 semanas, tá? O ideal seria iniciar com 81 miligramas. Se o paciente apresentar obesidade, que já é considerado um fator de risco, mais algum fator de risco adicional para pré-eclâmpsia.
Aí aqui do lado tem uma tabelinha que eu retirei do artigo, que eles estão mostrando, né, quais são esses riscos. A gente tem os riscos moderados para desenvolvimento de pré-eclâmpsia e o risco alto. A risco moderado, a gente tem nulliparidade, história familiar de pré-eclâmpsia, raça afro-americana, baixa condição socioeconômica, idade superior a 35 anos, algum evento adverso em gestação anterior, um intervalo maior de 10 anos entre gestações. E o que eles consideram alto risco? A história de pré-eclâmpsia, várias gestações, hipertensão crônica, diabetes gestacional, doença renal e doenças autoimunes, como lúpus e a síndrome também do anticorpo antifosfolipídio. O Royal College eu nem coloquei aqui, mas eles falam para iniciar também, caso você tenha um IMC acima de 35, mais algum desses fatores, só que eles colocam a dosagem de 75 miligramas. A metformina, tem vários estudos, né, que eles estão tentando investigar se a metformina ela consegue auxiliar ou não como método preventivo, mas ainda não chegaram a nenhuma conclusão final. Falando agora um pouquinho da diabetes mellitus, quando a gente tem, então, uma paciente que não tem um controle glicêmico adequado pré-concepção, aumenta as taxas de risco de aborto e também de defeito congênito. Agora, quando a gente tem um controle glicêmico inadequado durante a gestação, aumenta o risco de macrosomia, pré-eclâmpsia, distócia de ombro, cesariana e também de natimortos. Resultados neonatais adversos, né, que essas crianças elas podem enfrentar com um controle glicêmico não adequado das mães seriam um quadro de uma hipoglicemia, uma síndrome de desconforto respiratório, uma policitemia, hiperbilirrubinemia e também distúrbios hidroeletrolíticos. O ideal para a gente sempre estar iniciando o tratamento dessas pacientes seria a COG recomenda a dieta e atividade física como a primeira linha. E caso a gente precise de medicamento, o medicamento principal seria a insulina, é a primeira linha, né, o medicamento padrão ouro que a gente tem hoje. A insulina, porque a insulina, ela não atravessa a barreira placentária, tá? A dose inicial que a gente teria para estar utilizando é de 0,5 até 1 unidade por quilo dia. O ideal seria fazer uma associação, né, entre a insulina de ação longa e a insulina de ação rápida. No SUS, a gente acaba tendo principalmente a insulina regular e a NPH. Mas, se puder, preferir, por exemplo, as insulinas, né, de ação rápida, lisproasparte, porque elas têm um início de ação bem mais rápido do que a regular. Então, você acaba tendo uma menor chance de erro de uma hipoglicemia pelo tempo de administração. Isso. Aí a gente tem a metformina. Agora, a gente falar, né, dos medicamentos via oral, a gente tem a metformina. A metformina ela é uma biguanida. A parte ruim da metformina é que ela cruza a barreira placentária. Só que os estudos, né, eles têm mostrado, pelo menos a curto prazo, no prazo assim, de 2 anos, que os resultados são bastante favoráveis com a metformina, eles não têm encontrado tantos efeitos adversos assim, e que é uma droga que pode ser utilizada durante a gestação. A longo prazo, eles não têm ainda nada comprovado em relação à metformina, e tem uma meta-análise, né, que mostra que pode ter um aumento de risco de parto prematuro em pacientes que fazem uso da metformina. Lembrando que quem usa metformina, 46% das vezes vai precisar de associar insulina para manter um controle glicêmico adequado. Em relação à glibenclamida, ela é uma sulfonilureia. Como a gente sabe, a gente tem um risco aumentado de apresentar hipoglicemia para essa droga. E por esse motivo, os pacientes que acabam utilizando a glibenclamida, apenas 4 a 16% vão necessitar de dose de insulina adicional para manter um controle glicêmico. Antes falava que a glibenclamida ela poderia gerar macrosomia, mas foi comprovado que não corre esse risco. O principal efeito dela mesmo é a hipoglicemia. Aí aqui é uma tabelinha também retirada do artigo, né, mostrando as doses iniciais. Geralmente, metformina, prefere iniciar com dose de 500 miligramas, a gente pode aumentando essa dose até chegar em 2.500 a 3.000 miligramas, né, divididos em 2 a 3 doses ao dia. O principal efeito adverso que a gente sabe da metformina são os efeitos do trato gastrointestinal, como a diarreia. A glibenclamida, a gente inicia com dose de 2,5 a 5 miligramas, podendo chegar a 20 miligramas também. E o principal efeito adverso seria justamente a hipoglicemia.
Em relação aos antibióticos, os antibióticos, é importante a gente ter um conhecimento, porque a própria gestação já vai alterar. A gente já vai ter uma redução, né, do nível sérico de antibiótico na gestação, sem nenhuma comorbidade, porque em gestantes a gente tem um aumento da taxa de filtração glomerular, o aumento do volume plasmático e também uma redução da concentração de proteína. Além disso, essa situação ela se agrava nas mulheres obesas, porque a gente vai ter um volume de distribuição muito maior dessas drogas, né, para poder distribuir pelo tecido desses pacientes. Então, agora eu vou falar um pouquinho de algumas situações em que a gente tem o uso de antibiótico. Na cesariana, por exemplo, a gente tem que saber que as mulheres obesas elas têm um maior risco de precisarem de uma cirurgia cesariana. E, além disso, elas também são pacientes que são mais susceptíveis a terem infecção de sítio cirúrgico, né, pelo próprio sobrepeso e tudo mais. Então, o antibiótico profilático, ele vai reduzir bastante a morbidade infecciosa. O antibiótico, geralmente, de escolha que a gente faz essa profilaxia é a cefazolina. E os estudos, eles mostraram que com 2 gramas de cefazolina em pacientes obesos, a gente consegue atingir a concentração inibitória mínima. O artigo ele fala bastante, né, de estudos utilizando 3 gramas, 4 gramas, mas não tem tanto benefício você aumentar tanto a dosagem acima de 2 gramas, sendo que você já atinge a concentração ideal. Tanto é que a COG, ela se baseia, né, então, na prescrição de cefazolina, a dosagem de acordo com a IMC, mas até 2 gramas. Ela não utiliza 3 gramas, mesmo se for um paciente com obesidade mórbida ou com peso superior a 120 quilos. Então, o que a COG ela preconiza? Pacientes que têm um IMC inferior a 30 ou um peso inferior a 80, você vai fazer 1 grama de cefazolina. Já aqueles pacientes com IMC superior ou igual a 30 ou com peso maior ou igual a 80, aí sim já é recomendado você estar utilizando 2 gramas para esses pacientes. Eles têm mostrado, alguns estudos, eles são em investigação ainda, fazer antibiótico profilaxia pós-cesariana, né, nesses pacientes obesos. Aí você faria com metronidazol e cefalexina via oral. Então, você ampliaria o espectro e permaneceria por mais tempo também com o uso desses antibióticos. Mas também não tem nenhum estudo conclusivo, eles ainda estão investigando isso. Em caso de rotura prematura de membrana ovular, obesas não têm o risco aumentado, tá, de evoluir para esse quadro. O antibiótico, ele vai melhorar a morbidade natal e também prolongamento da gravidez. Essa dosagem que eu vou falar agora é a dosagem que foi retirada do artigo, a dosagem que eles utilizam, e são os medicamentos que eles utilizam lá nos Estados Unidos, e que eu pelo menos nunca vi a gente utilizando aqui, que é a ampicilina 2 gramas de 6 em 6 horas, mais eritromicina 250 de 6 em 6 horas por 48 horas EV. E depois você vai fazer a Amoxi 250 de 8 em 8 horas, associado à eritromicina base 333 miligramas de 8 em 8 horas por 5 dias. E você não precisa de fazer um ajuste das doses desses antimicrobianos em pacientes obesos, independente do IMC delas, tá? A outra situação é a profilaxia de GBS, que é o estrepto B. A gente sabe que o estrepto B, ele é o principal fator de risco para os recém-nascidos desenvolverem as doenças, né, eles chamam no artigo de doenças de início precoce, que são aquelas que acometem a primeira semana de vida. E mulheres obesas, elas tendem a ser mais colonizadas pelo GBS. Mas, em contrapartida, apesar de elas serem mais colonizadas, né, serem mais susceptíveis a serem colonizadas pelo GBS, elas não têm risco aumentado dos seus nenéns desenvolverem doença de início precoce. E por esse motivo, você também não, até então, os estudos eles não mostraram nenhuma validação em você estar alterando a dosagem dos medicamentos. Então, você vai utilizar a mesma dosagem que você utiliza para uma gestante com peso adequado, para uma gestante também com peso aumentado. No quadro agora de uma endometrite pós-parto, o principal fator de risco para desenvolvimento de endometrite é a cesariana. E, novamente, as obesas elas têm maior risco de passarem por uma cirurgia cesárea do que as pacientes com peso adequado. O tratamento também aqui, ele não vai variar de acordo com o IMC. A gente vai fazer uma cobertura de amplo espectro, geralmente utilizado clínica higiênica.
Agora, falando um pouquinho da profilaxia de tromboembolismo venoso. O tromboembolismo venoso ele é responsável por 9,2% das causas de mortalidade materna, né, no artigo entre o ano de 2011 e 2013. A gente tem que lembrar que gestação e o pós-parto, eles aumentam esse risco, e o pós-parto, esse risco chega a ser 5 vezes maior do que na própria gestação. Além disso, a própria obesidade e a cesárea também acabam contribuindo um pouquinho mais para esse aumento de risco. Nessa parte de profilaxia de tromboembolismo, a gente tem muita divergência entre a COG e o Royal College. O que é que a COG ela preconiza? Então, para a gente fazer essa profilaxia antiparto, a COG ela fala que a gente vai fazer a profilaxia em mulheres que têm o histórico de tromboembolismo relacionado ao estrogênio ou gravidez, histórico de tromboembolismo com trombofilia conhecida e história de trombofilia de baixo risco. Aí tem essas trombofilias de baixo risco, deficiência de proteína C e S, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, e também se você tiver algum parente de primeiro grau, tá, com tromboembolismo venoso. Já o Royal College, ele utiliza um critério de pontuação. Eu vou mostrar no próximo slide para vocês, a gente tem uma tabelinha. E como que seria esse critério de pontuação? A obesidade nessa tabela, eu vou mostrar, já vale 1 ou 2 pontos. Se você tiver mais de 3 pontos, você iniciaria a profilaxia com mais de 28 semanas de gestação. E se tiver mais de 4 pontos, a profilaxia deveria ser iniciada já no início da gravidez. Em relação à profilaxia no período pós-parto, a COG ela vai recomendar, então, o mesmo grupo, né, do anterior, que fez a profilaxia antiparto, e mulheres também com grandes fatores de risco trombótico. Já o Royal College, ele fala, ok, você vai fazer essa profilaxia em pós-parto e mulheres que submeteram uma cesárea não eletiva e vai fazer essa profilaxia por um período de 10 dias. Aqui a tabela, eu não sei se dá para vocês estarem vendo direitinho. A gente tem, olha só, fatores de risco pré-existentes, fatores de risco obstétricos e também fatores de riscos transitórios. Nesse fator de risco pré-existente, o que mais vai pontuar 4 pontos é um tromboembolismo, tá? Venoso, anterior. Mas se você teve um tromboembolismo venoso anterior, no episódio único, isolado, uma cirurgia de grande porte, você não pontua. A obesidade aqui, você pode pontuar 1 ou 2 pontos. Então, se você tiver um IMC maior ou igual a 30, você pontua 1 ponto, e um IMC maior ou igual a 40, você vai pontuar 2 pontos. Aí tem, né, essa tabelinha, vou deixar depois, se vocês quiserem, eu mando, e cada um desses parâmetros, idade superior, se você passou por um quadro de uma cesárea, sem ser procedimento eletivo, então eles vão pontuando. E, igual eu falei, mais de 3 pontos inicia com 28, mais de 4 pontos inicia a profilaxia no início da gestação. O que a gente vai utilizar, então, de medicamento? A preferência, a primeira linha, é a heparina, porque a heparina não atravessa também a barreira placentária. E acaba tendo uma preferência ainda um pouco maior pelas heparinas de baixo peso molecular, como a enoxaparina, porque elas vão apresentar um menor risco, né, de você desenvolver a trombocitopenia induzida por heparina e também o menor risco das mulheres desenvolverem um quadro de osteoporose. A vantagem maior que a gente tem em relação à heparina não fracionada é em relação ao tempo dela. Ela tem uma meia-vida mais curta. A COG ela não vai corrigir, tá? Então, ela não faz essa correção pelo peso em relação à dosagem de heparina. Agora, o Royal College, ele vai corrigir, então, a heparina de baixo peso em mulheres que apresentam mais de 90 quilos. Aí, aqui é uma tabelinha mostrando as heparinas de baixo peso, praticamente, assim, que eu vejo mais utilizando é a enoxaparina, 40 miligramas, e a gente tem as heparinas não fracionadas, e as dosagens utilizadas no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Lembrando da gente fazendo esse ajuste do PTTA, né, com esse tipo de heparina. A varfarina. A varfarina, ela não é tão, né, utilizada, ela não é tão ideal, principalmente se ela for utilizada entre 6 a 12 semanas. O ideal é que ela não seja utilizada nessa faixa de idade gestacional, porque aumenta a chance de você desenvolver complicações fetais. E inibidor do fator 10A, até o momento ele é contraindicado porque não tem nenhum estudo evidenciando, né, os riscos ou os benefícios que essa droga pode apresentar.
E é isso. Terminei. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Ok, obrigado, Maria Tereza. Vou pedir à doutora Ana Luísa para fazer os comentários dela. Você pode parar de apresentar a sua tela, Tá Tereza. ótimo. Primeiro, eu quero parabenizar, a Maria Tereza fez, né, deu uma ótima aula sobre o artigo, sem dúvida nenhuma, ela destrinchou muito bem esse artigo. Esse artigo foi sugerido pela doutora Marília, que me pediu para que orientasse, e foi a Maria Tereza que escolheu. Eu achei que esse artigo é muito interessante, pois ele discorre, assim, sobre as principais recomendações, complicações, né, do período gestacional, e pré e pós. Então, ele deu para a gente aquele resumão de tudo que ocorre, quais são essas principais situações que a gente tem que estar atento. E faz um resumo também das profilaxias, dos tratamentos, né, dessas complicações ou mesmo orientações. E questiona, né, se haveriam diferenças entre as pacientes obesas ou não, né, em termos de frequência do aparecimento, em termos de tratamento, né, levanta quais as complicações são mais frequentes nas pacientes obesas, questiona se a obesidade por si só levaria a um aumento dessas complicações, e se o tratamento ou profilaxia também, eles deveriam ser diferentes nas pacientes com IMC acima de 35. E mostra também, que eu achei muito interessante, assim, os diferentes protocolos das escolas, né, a COG, Royal College e as outras. Ele faz uma varredura bem boa de todo esse, né, ciclo pré-gestacional, gestacional e pós. Então, eu achei que foi um artigo que trouxe para a gente, assim, levantou, né, todas essas complicações, uma vez que a nossa população realmente está se tornando cada vez mais obesa ou sobrepeso, né, e que a gente começa a ter que ter um olhar diferente para essas pacientes e procurar ver se realmente nós estamos atingindo o objetivo, né, dentro do tratamento ou das recomendações. Obviamente, seria bem mais interessante se essas gestações fossem programadas e a gente já pudesse falar com essas futuras grávidas, né, como iniciar uma gestação, né, e a primeira, uma das grandes situações é essa, que ela iniciasse com um peso adequado, né, mas a gente sabe que isso não é o nosso dia a dia, e que cada vez mais a gente tem pego pacientes tanto acima do peso, como também pacientes que fizeram bariátrica, né, a cirurgia bariátrica, que também é um outro ponto interessante, depois da gente até futuramente comentar. Mas achei que foi muito bem destrinchado aí pela Maria Tereza, uma gracinha de menina, né, se eu posso chamar assim, uma doutora, mas eu achei ótimo que fez um levantamento interessante. Algumas das situações a gente vê que ainda são questionáveis, né? E nem tudo está decidido mesmo, e a obesidade agora entra como, e sempre foi, mas entra como uma preocupação a mais para nós obstetras. É isso que eu tenho a dizer, acho que tudo foi já dito pela Maria Tereza. Muito obrigada aí a todos vocês pela minha participação. Obrigado, Ana. Concordo com os seus comentários. Eu acho que essa questão da obesidade é uma questão que a gente lida muito com ela, mas pensa pouco nela, se prepara pouco para ela. Então, até essa questão de aumentar a dose de medicamento, normalmente a gente não está habituado a fazer esse tipo de correção. Logicamente, tem as exceções, como, por exemplo, a Maria Tereza citou, paciente cirúrgica, né, já está em protocolo. Você dá 1 grama de cefazolina para paciente que tem sobrepeso ou obesidade, você dá 2 gramas. Ou então a questão de trombose, que se ajusta pelo peso da paciente. Mas fora isso, a gente não está acostumado. Eu, particularmente, nunca tinha pensado que ácido fólico, talvez a gente tivesse que aumentar a dose do ácido fólico, né? A gente dá uma dose achando que ela vai servir para todas as pessoas, mas não necessariamente ela vai servir para todas as pessoas. Então, eu acho que um dos pontos fortes desse artigo é fazer a gente refletir sobre isso, né? Outra coisa que eu não gosto muito, existe alguma crítica a respeito, é aquela tabela de ganho de peso da Institute of Medicine.
porque ele considera para pessoa de peso normal até 16 quilos. Eu acho que para a nossa população, 16 quilos é muito. Então, essa tabela também é o que nós usamos, é o que todo mundo usa, mas é uma coisa que existe muita crítica a respeito. Mas ficando no seu artigo também, Tereza, a questão, por exemplo, do Royal College, que ele é mais agressivo na prescrição de anticoagulante, realmente, ele, se depender do Royal College, ele dá anticoagulante para todo mundo. Lá, aquela tabelinha, quase todo mundo soma o número de pontos necessário para usar em algum momento um anticoagulante, independente de ser obeso ou não, né? Na obesidade, então, praticamente todas vão usar. Então, eu acho que o ponto forte desse artigo é fazer a gente refletir sobre isso, sobre profilaxia de estrépito. Será que a gente tem que dar uma dose maior? Né? Isso não é testado, não são coisas que são estudadas, é tudo meio empírico, assim, é coisa que a gente tem que refletir um pouco mais. Então, eu achei que foi válido o artigo. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat da Betânia a respeito de misoprostol. Vocês chegaram a ver alguma coisa a respeito de dose? Não sei. Ele não coloca e eu também não vi nada mesmo, não. Com relação a misoprostol, eu não sei. Eu sei que com relação à ocitocina, ela tem menos efeito na paciente que tem sobrepeso. Ou seja, a gente geralmente precisa de dose maior. Ou talvez o misoprostol, não sei, porque o mecanismo da ocitocina parece que tem uma saturação dos receptores de ocitocina pelo colesterol. Não sei como o misoprostol é um mecanismo diferente, eu não sei se teria uma relação. Então, tem uma coisa que fica para a gente estudar também. Eu vi alguém falando sobre a glibenclamida, a gente não tem muita experiência, a gente tem mais experiência com a insulina mesmo, em paciente, né, que é diabética prévia, né, e as que começam com descompensação acabam também, né, além de exercício físico e dieta, cair na insulina, né, a gente, não sei você, Mário, mas não tem muita experiência, né, nem mesmo com a metformina, não tenho tanta experiência assim mesmo. A gente continua sendo a primeira opção a insulina, né? Algumas pacientes que usam glibenclamida, de vez em quando eu vejo a endócrino mantendo, mas não é o habitual. E tem alguns serviços que têm mais experiência com a glibenclamida. A gente tem que lembrar primeiro que glibenclamida e gliburida é a mesma coisa. Uma vez nós fizemos, não sei quem fez, não sei se foi a Eura ou se foi a Marília, alguém fez uma consulta ao laboratório, porque a gente, nos textos americanos, era um nome e no Brasil não tinha, era outro nome, mas é o mesmo medicamento, ele tem nomes diferentes nos países diferentes, mas gliburida e glibenclamida é a mesma coisa. No artigo eles só usam gliburida como nome. Então, nos Estados Unidos é gliburida e no Brasil é glibenclamida, mas é o mesmo medicamento. Então, aqui no Brasil tem alguns grupos, o grupo lá da Unifesp, eles têm hábito de usar e parece que tem um resultado bom. Com relação à metformina, o que a gente vê mais é a paciente ou que já usava e continua usando, ou paciente, às vezes, que está precisando de uma dose muito alta de insulina, aí, às vezes, a endócrino associa a metformina para não precisar de dar uma dose tão alta de insulina. Então, eles usam como um tratamento complementar, mas também já existe uma permissão, vamos dizer assim, para o uso na gestação. Essa daí a gente já tem um pouco mais, né, eu tenho visto exatamente isso, assim, quando a insulina não é suficiente, está de difícil, né, ajuste, entrar com a metformina, mas em paciente, talvez que já usasse, né, assim, mas mesmo as pacientes que não usam, de vez em quando eles entram, Ana, assim, a paciente está tendo uma necessidade muito alta de insulina, de vez em quando... como associação à insulina, né? Isso. Interessante também. Alguém, gente, quer fazer algum comentário, professora Regina? Boa noite. Não, Mária, só porque essa pergunta da Betânia sobre o misoprostol, ela é muito interessante, e artigo, assim, recente que eu tenha lido, eu não sei não, mas existe uma tese, tá? Talvez 2019, eu teria que procurar, mas é por aí, 1 ano e meio, 2 anos, que foi orientada pelo professor Geraldo Duarte, né? Lá em Ribeirão Preto, e que estuda exatamente farmacocinética e falha de indução
com misoprostol em gestantes obesas, né? E uma das conclusões da tese, que é um estudo muito bonito de farmacocinética, porque na questão da obesidade, nós vamos ter aí todo um volume plasmático, né? Nós vamos ter alteração de absorção, né? Então, você altera muito todos os parâmetros da farmacocinética da medicação, né? Então, eu teria que ver, porque eu estou lembrando assim rapidamente agora, mas eu sei que tem essa tese, eu não sei se já saiu publicado o artigo da tese, imagino que sim, o professor Geraldo Duarte é muito cauteloso nisso, e a tese tem aí, ela é talvez 2019. Então, ele, no estudo de biodisponibilidade, mostra que houve, sim, influência do peso materno na biodisponibilidade do misoprostol e uma maior taxa e a obesidade como um fator influenciando a taxa de falha de indução, né? Inclusive, um dos comentários nessa tese é de que os dados sugerem que a dose preconizada deveria ser reavaliada, né? Então, se a Betânia tiver interesse, depois eu posso procurar aqui e até te passo, você passa para ela, não sei se tem um artigo, como eu falei, mas que tem uma tese, e no Brasil eu tenho certeza. Tem interesse sim, professora. Essa minha pergunta surgiu, na verdade, de uma experiência. O que a gente observa muitas vezes lá na HC é que a gente faz muitas doses nessas pacientes e elas não respondem, né? Acho que na minha experiência aí, pessoal, que é bem curta, eu vejo que a maior falha que a gente tem é justamente nas obesas. Não, eu me comprometo a procurar, Betânia, e eu passo para o professor Mário, e pode cobrar dele, tá? Se ele esquecer que recebeu, cobra dele aí. Combinado. Legal, é bom saber disso, porque realmente a gente pode, ajustando o nosso protocolo, né, às vezes já iniciar a paciente que tenha sobrepeso uma dose um pouco maior, em vez de ser a dose padrão que a gente usa. Alguém mais quer fazer algum comentário? De mudança mesmo, né, ficou assim, foi levantado um pouco sobre de mudança real, né, que já é vista, obviamente, o profilaxia com antibiótico, né, repassando assim, Mário, a profilaxia com antibiótico, que já está bem vista, né, a profilaxia talvez na TEV, né, na tromboembolismo, levanta sobre essa aumento ou não da dose, já tem alguma escola que já está fazendo isso no ácido fólico, né? E o restante ficou mais ou menos assim, em estudo, né? Essas foram, assim, as 3 que eu achei, assim, que já está mais ou menos estabelecido, né? E o resto ainda está, assim, meio que em estudo. A gente sabe que, obviamente, né, precisaria mesmo de um olhar mais particular para isso, né? Porque é bem esperado que realmente as doses devem ser, né, revistas. Isso é interessante, né? Ótimo. Alguém mais? Algum comentário? Bom, então... Mário, já achei aqui nos meus arquivos, agora, tá? Vamos ser rápida, né, professora? A professora é rapidíssima. Aí depois manda para todo mundo também, se puder mandar no Passa grupo. para mim que eu passo. Então tá, gente, então vou agradecer a participação de todos. Semana que vem nós voltamos com o caso clínico. Então tá bom, muito obrigado, boa noite a todos.